Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Google RPC, framework de chamada de procedimento remoto que foi desenvolvido pelo Google e colocada como código aberto. As características principais do gRPC, do Google RPC, é que ele é um pacote de implementação de RPC focado no desenvolvimento multilinguagem. Ele tem implementações para diversas linguagens diferentes, como C++, C Sharp, Java, Ruby, Python, Go e várias outras. E, com isso, ele permite que o desenvolvimento de cliente e servidor sejam feitos em linguagens diferentes, da forma como o desenvolvedor preferir. Como ele é voltado para diversas linguagens, depende da definição do arquivo de interface, que vai descrever quais são os procedimentos remotos e quais são os parâmetros e valores de retorno que eles vão usar. Ele foi desenvolvido para trabalhar junto com um pacote de serialização, também desenvolvido pela Google, que é chamado de Protocol Buffers, que tem um desempenho muito bom na comunicação de rede. Como todo pacote de RPC que permite essa integração de linguagens diferentes, a serialização de dados ela é visível para o programador. Então, na hora que você escreve o código, você tem que saber que você vai comunicar pela rede, porque você vai ter que usar funções especiais para empacotar os dados na comunicação com o servidor. Em Python, que é o exemplo que a gente vai ver aqui, o framework oferece um servidor que é implementado como um pool de threads. Então, que ele vai ter várias threads já criadas, que à medida que os clientes vão fazendo requisições, essas threads são alocadas para executar o código do servidor e depois são desalocadas, mas elas não são destruídas, elas ficam prontas para uma outra requisição que vem depois. Como os pacotes de RPC mais populares que a gente tem hoje, o gRPC oferece recursos para ter um diretório de serviços, um registry. Ele oferece soluções para você ter autenticação, então você tem que entrar com senha, login e senha para poder usar um serviço, e ele já vai validar isso. E ele oferece recursos de criptografia para garantir uma comunicação mais segura. Vamos então ver um exemplo de um Hello World usando o gRPC. Para a gente ver então o código do gRPC, a gente chaveia agora para um ambiente Linux, para a gente poder usar exatamente o mesmo tipo de ambiente que a gente tem durante o curso. Vamos então para o diretório aqui, onde eu já salvei um pequeno exemplo com o gRPC. Se a gente verificar o que a gente tem aqui, a gente tem 3 arquivos, como é o normal num ambiente de RPC para uma aplicação cliente-servidor. Eu tenho o meu código do cliente, código do servidor e o arquivo de interface, que é aqui nesse caso o hello.proto. Então, vamos ver o que tem no hello.proto, que é o primeiro que define a interface aqui. Eu estou usando gRPC com Protocol Buffer na versão 3. Então, eu tenho que indicar qual é a versão do Protocol Buffer que está sendo usada. Eu tenho um nome para o pacote como um todo. E o serviço que eu estou exportando aqui é o serviço do Stuff, que tem 2 procedimentos. Um procedimento say hello e um procedimento say hello again. O say hello recebe um parâmetro hello request e retorna um valor hello reply. A mesma coisa para o say hello again. Se a gente verificar agora a definição do hello request está definido como um inteiro de 32 bits, que eu vou chamar de PID dentro do programa. O valor de retorno, que é o hello reply, está definindo aqui como string, que vai ter o nome retval dentro desse programa. Quando eu defino um tipo em Protocol Buffers, todos os campos dele têm que ser numerados, então por isso esse igual a 1 aqui. Se eu tivesse outros campos, seria igual a 2, igual a 3 e assim sucessivamente. Então a descrição para o gRPC, no caso mais simples, é só isso que eu preciso. Defino quais são os métodos que eu quero usar
defino quais são os tipos dos parâmetros. Se hello e hello again tivessem parâmetros ou valores de retorno diferentes, eu teria que definir outros tipos aqui para ser usado nos casos que fossem necessários. Vamos ver agora o código do servidor. Então, o servidor, aqui para disparar o servidor mais para frente, aqui eu preciso desse futures da programação concorrente. Mas o importante aqui para nós é que o servidor importa o pacote gRPC e ele importa dois pacotes que vão ser gerados automaticamente pelo compilador de stub do gRPC. O arquivo que a gente viu agora se chamava hello.proto, então ele vai gerar dois arquivos chamados hello.pb2 e hello.pb2 gRPC, que tem a descrição. O hello.pb2 tem as funções de conversão de tipo e o hello.pb2 gRPC tem os detalhes de código que fazem parte da comunicação entre as partes. Então, estou definindo uma classe do Stuff, onde eu vou definir o que eu quero oferecer como procedimentos que podem ser chamados pelo cliente. Aqui, sintaxe aqui, forçada pelo gRPC, eu tenho que colocar essa classe aqui de herança, que é o doStuffServicer, que foi gerado pelo compilador, que vai ser gerado pelo compilador, né? A gente não gerou ele ainda. Então vamos verificar as duas funções que a gente está criando aqui. A sayHello recebe uma requisição e retorna um string aqui embaixo. Essa é a sintaxe exigida pelo gRPC, né? É uma classe, eu tenho que passar o self, e além dos parâmetros que eu defini, eu posso acessar algumas variáveis de contexto da execução do gRPC, se eu estiver fazendo configurações e precisar dessas configurações na execução. Nosso código é bastante simples, eu só coloco uma mensagem para mostrar que ele está executando aquela função do gRPC, mostra qual o parâmetro que ele recebeu, e o parâmetro é um inteiro, então eu converto ele aqui para um string, e retorno aquele valor de retorno que vai ser também um string, manipulando o inteiro que eu recebi como parâmetro aqui. A sayHelloAgain é basicamente a mesma coisa, ela só coloca aqui para mostrar que é uma outra função, manipula os parâmetros também separadamente. Uma vez que eu defini os procedimentos que eu estou criando, basta eu disparar o servidor. Então o servidor, nesse caso, eu uso um código de servidor que é o padrão do gRPC para Python, e eu vou escolher de executar com um conjunto de pool de threads oferecido pela linguagem. E nesse caso eu estou disparando aqui com 10 threads como o máximo de threads que eu vou atender em paralelo. E aí o que eu tenho que fazer é dizer qual que é o serviço que eu vou atender de verdade. Então, esse código todo é gerado pelo compilador de Stuff. Então ele cria lá o doStuffServicer to server, onde eu vou dizer, eu quero executar essa classe do Stuff, que eu acabei de definir aqui, usando o servidor que eu acabei de instanciar na linha anterior. Preciso de dizer onde que esse servidor vai atender. Nesse caso aqui, eu estou simplesmente associando ele com o endereço da máquina local no porto 8888. Se eu quisesse usar um registry, um diretório de serviços, eu passaria como parâmetro na configuração o identificador do diretório de serviços, do registry que eu quisesse. Eu estou usando uma conexão simples, então ele chama aqui de um porto inseguro. Eu poderia também usar uma conexão com criptografia, com autenticação, que aí eu usaria um conjunto de métodos diferentes para poder fazer isso. Aí eu disparo o servidor e vou esperar ele terminar. Nesse caso aqui, a gente vai terminar ele com Ctrl+C ao final da execução. O cliente, por outro lado, ele também precisa do futures, ele precisa do pacote de sistema operacional para poder usar a função getPID, e ele vai usar então o pacote gRPC e os dois pacotes que foram compilados, ou que vão ser compilados pelo compilador de stub. O código que ele vai executar, primeiro ele se conecta no servidor. Como a gente viu, o servidor está usando um canal simples, que é chamado de canal inseguro, e eu digo aqui onde que está o servidor que eu quero me conectar. Nesse caso é o localhost no porto 8888. Gero aqui
o meu stub, que é o objeto que vai representar o servidor que está do outro lado, que está lá na outra máquina. Então eu uso o canal que eu acabei de criar e uso um método que vai ser gerado pelo compilador de stub. Com isso agora, stub é o meu ponto de contato com o servidor do outro lado. Eu pego o meu identificador de processo e agora, usando aquele stub, eu chamo o método sayHello daquele servidor. Aqui é um dos pontos onde fica claro para o programador de gRPC que isso não é uma chamada de procedimento comum. Porque o meu parâmetro, que seria simplesmente a variável myPID, eu tenho que encapsulá-la, convertê-la numa representação que eu possa enviar pela rede. É o que a gente chama de serialização de objetos. Então, eu tenho que chamar aqui esse método, que é o método de serialização, que está lá dentro do pacote HelloPB2, que tem a serialização do tipo HelloRequest, que é o parâmetro para esse método, para esse procedimento remoto que eu estou chamando. Nota que para a resposta eu não preciso de fazer a conversão de novo, porque o stub já sabe fazer isso. Então já está implícito no stub a conversão de volta. E aqui simplesmente eu escrevo, né, para mostrar o que o cliente gRPC recebeu de volta do outro lado. Depois eu chamo o método HelloAgain do mesmo jeito e mostro o que ele mostra como resultado. Por fim, eu fecho o canal de comunicação com o servidor e termino. Então agora, se a gente verificar, se eu tentasse executar o servidor nesse momento, eu teria um erro. Ele não tem ainda o resto dos módulos que eu preciso. Porque se a gente verificar aqui, eu só tenho por enquanto aqueles 3 arquivos, que são os arquivos que o desenvolvedor criou. A descrição da interface, o cliente e o servidor. Então eu preciso agora compilar a descrição da interface para gerar o resto dos stubs e as funções de conversão, de serialização que eu preciso para o meu código poder funcionar. Eu já fiz isso aqui antes, então eu sei que já tem um comando aqui na memória. E é esse comando. Eu tenho que disparar o meu compilador aqui de stubs, que é essa ferramenta que vem junto com o gRPC. E eu descrevo aqui no final qual que é o arquivo de descrição que eu estou usando, que é aquele hello proto que a gente já viu antecipadamente. Então, se a gente verificar agora, eu tenho mais 2 arquivos nesse diretório. O hello pb gRPC, que gera o código do servidor, toda a amarração que eu preciso na execução, e o hello pb2.py, que tem as funções para fazer serialização e desserialização dos tipos de dados que eu estou enviando como parâmetro e recebendo como resposta. Agora, eu já posso vir aqui para a minha janela menor e executar o meu servidor. Ele está executando. E se eu vier na minha janela maior aqui agora e disparar o meu cliente, ele vai funcionar. O cliente executou com o PID 12.979, chamou aqui a função sayHello do servidor gRPC e ele chamou depois aqui a função HelloAgain para fazer a segunda operação dele. Com isso, esse cliente terminou. Se eu disparar o cliente de novo, ele vai receber um outro PID, nesse caso 12.986, e o servidor identificou aqui que ele recebeu como parâmetro, corretamente, o 12.986. Executou os 2 métodos, porque o cliente chamou os 2 métodos, o cliente terminou, o servidor está pronto para continuar atendendo outros clientes, nesse caso aqui. Eu vou terminar ele aqui, só para não deixar nada para trás. E no caso do servidor de Python, ele gera umas mensagens de erro por causa do Ctrl+C, nesse caso. O gRPC é um exemplo bem tradicional de um pacote de chamada de procedimento remoto. Ele tem um arquivo de descrição, gera o código para o stub do cliente e do servidor e para a representação dos dados. A grande qualidade dele é que ele está implementado em diversas linguagens, então eu posso ter o cliente executando uma linguagem e o servidor executando em outra linguagem, que isso funciona corretamente, já que eu tenho o arquivo de descrição e eles vão saber comunicar da forma correta.
Alguns detalhes que são importantes da gente ter em mente quando a gente fala e usa o gRPC é que, por exemplo, ele tem 4 formas de fazer uma chamada de procedimento. A forma comum que a gente viu nesse exemplo é a forma unária, mas ele permite chamadas pipeline, chamada em stream. Ele tem a execução assíncrona, onde eu disparo um método para depois ver o resultado. Isso é feito usando um método específico que é gerado dentro do stub e termina com future. E eu posso executar a contemporização, para dizer, eu quero que esse método execute em tanto tempo. Esses são os elementos principais do gRPC que a gente viu nesse vídeo. O código que a gente usa no gRPC pode parecer um pouco estranho, porque tem que ter toda aquela parte de codificação das funções de serialização do tipo de dados, mas esse tipo de função é essencial quando a gente pensa que num modelo de RPC como esse, a gente pode estar ligando clientes e servidores que foram escritos em linguagens diferentes, em momentos diferentes. Com esse código básico desse programa Hello World, vocês agora já são capazes de criar novas aplicações cliente-servidor usando essa estrutura básica do gRPC.